canal, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde a mais uma videoaula de redação da parte estrutural do nosso texto para a redação, aqui da Rede Emancipa Malês, o nosso cursinho popular. A aula de hoje é particularmente dedicada à última parte da nossa redação. Nós já discutimos aqui projeto de texto, já discutimos introdução. Naquela aula sobre o parágrafo argumentativo, nós discutimos o desenvolvimento. E agora é a última parte, é a conclusão do nosso texto, onde também fica a proposta de intervenção. Então, vamos lá? Bom, como nós vimos, tanto o Enem quanto o PSE exigem esse tipo de texto, o dissertativo argumentativo. Nós já conversamos que um texto dissertativo é aquele que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, argumentativo significa que esse texto, essa organização, introdução, desenvolvimento e conclusão, serve para a defesa de um ponto de vista, sendo que na introdução a gente apresenta esse ponto de vista, que nós também chamamos de tese, e o desenvolvimento a gente defende esse ponto de vista por meio de provas, de argumentos, né? Esse modelo aqui de redação, ao exigir uma conclusão, tanto o Enem quanto o PSE pedem uma conclusão específica, que é a proposta de intervenção. Nesse caso, todo tema de redação nós transformamos num problema e justamente em relação a esse problema é que nós fazemos uma proposta de intervenção, que a gente pode chamar essa proposta de intervenção como uma solução. Então, o problema foi apresentado na introdução e no último parágrafo, que é a conclusão, eu justamente ofereço uma solução para esse problema. Esse é o tema dessa videoaula de hoje, né? Então, nós vamos discutir um pouquinho como criar essa proposta de intervenção de uma forma segura, né? Para que tire uma boa nota na redação. Então, vamos lá. Gente, eu peguei aqui o comando de prova da redação do Enem de 2016, cujo tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. É o mesmo tema que nós já discutimos na videoaula anterior, né? Mas aqui eu só trouxe novamente para vocês observarem que no comando da prova, que são as instruções da prova, a orientação que nos vem é que eu tenho que redigir o texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre esse tema, né, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Atenção, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, a questão da proposta de intervenção já está explícita aqui no comando de prova, né, mas ela traz um detalhe que a gente não pode esquecer. Não pode ser qualquer proposta de intervenção. Tem que ser uma que respeite os direitos humanos. Como que eu faço uma proposta com respeito aos direitos humanos? Vamos ver então. Atenção, respeite os direitos humanos. Como? A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada em 1948, num contexto posterior à Segunda Guerra Mundial, ao nazismo, né? Justamente ao massacre ao povo judeu, ao povo cigano, à população homossexual, né? Então, essa declaração vem para resguardar os direitos humanos. Ao a gente observar os artigos dessa declaração, a gente observa que todos são livres e iguais em dignidades e direitos. Não podemos fazer distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, né? Temos que ter direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Escravidão é proibida e qualquer forma de tortura ou de violência desumana, degradante. Isso posto, qualquer menção à violência física como proposta de intervenção, qualquer menção à morte, tem que morrer tal pessoa, tem que morrer qualquer grupo social, tudo isso fere direitos humanos. Então, a gente vai ter que escrever uma proposta de intervenção que não seja baseada nem em violência, nem em agressão. Nós não podemos exterminar ninguém, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Então, o único jeito seria linchar essa pessoa. Não podemos, nada que fira os direitos humanos. Então, como que a gente pode apresentar uma proposta de intervenção que seja mais segura, né? Que seja respeitosa à dignidade do outro. Então, esse outro, gente, pode ser alguém que esteja numa penitenciária, pode ser alguém que já tenha cometido um crime.
Não é com a justiça pelas próprias mãos que se resolve nenhum tipo de problema, né? Então, a gente vai agora pensar nas leis, a gente vai pensar no Estado, a gente vai pensar na governança, né? Na sociedade civil organizada. Esses são os caminhos para que a gente tenha propostas de intervenções muito mais respeitosas, combinado? Atenção para isso. Na última videoaula, nós conversamos muito sobre projeto de texto e hoje eu quero recordar isso com vocês, porque naquela videoaula nós discutimos boa parte do projeto de texto, mas a parte da solução eu deixei para hoje, né? Já tinha avisado vocês sobre isso. Então, eu conversava com vocês a respeito de que existem dois modelos de projeto de texto bastante seguros para essa redação, né? O primeiro modelo é aquele em que primeiro eu estabeleço qual é o meu problema, aquele problema que eu preciso debater na minha redação, que o tema já me suscita, né? A esse problema eu encontro causas, em geral duas causas. Então, a primeira causa do problema e a segunda causa do problema. E porque eu encontrei um problema, suas causas, eu consigo pensar na solução em articulação. Uma boa proposta de redação, portanto, de intervenção, é aquela em que a solução está articulada às causas e ao problema identificado, né? Quanto mais articulado o problema com a proposta de intervenção, muito maior vai ser a sua nota. Isso posto, eu vou retomar então isso que eu já passei para vocês, né? Justamente esse modelo aqui de projeto de texto que nós discutimos na última videoaula sobre o tema da intolerância religiosa, tá? Então eu falava para vocês que em relação a esse tema, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, o problema é justamente que existe intolerância religiosa, isso é um problema. Qual é a causa? Uma das causas possíveis é entender a história do Brasil, que é uma história de colonialismo, né? A herança colonial brasileira é a principal causa. Outra causa possível, mas que está articulada com a primeira, é o racismo. O racismo também é uma causa da intolerância religiosa. Então, meu projeto de texto está assim articulado. Agora, como pensar uma solução justamente para uma questão histórica? Reparem, tudo que houve na história a gente não consegue mudar, mas a gente consegue talvez pensar na mudança do presente para o futuro, né? Isso posto, a gente sempre pensa que a educação é um caminho interessante para a gente revisitar o passado, para que ele não se repita, para que dessa forma as gerações futuras possam ter outra perspectiva, né? Então, nós acreditamos, por exemplo, que a educação para a diversidade religiosa pode ser um caminho interessante para combater a intolerância religiosa do presente. Em relação à segunda causa, que é o racismo, o sistema judiciário brasileiro já tem uma série de leis de combate ao racismo. Então, a gente pode dizer que uma possível solução à intolerância religiosa é que essas leis para combater o racismo possam ser implementadas na prática, né? Possam ser efetivadas. Então, o sistema judiciário seria uma segunda possibilidade de caminho para combater a intolerância religiosa via legislação, via aplicação das leis, tá bem? Então, esse é o modelo 1 de projeto de texto. Vamos ver o modelo 2. A diferença para esse modelo 2 é que, ao invés da gente pensar em duas causas para o problema, nós seguimos pensando no problema, mas agora vai ser uma única causa e depois uma consequência desse problema. Esse é o modelo de projeto de texto por causa e consequência. Então, vamos lá. Colocar aqui. Legal. Então, olha só, o problema segue o mesmo, né? No Brasil há intolerância religiosa. A causa, o racismo estrutural, né? Nós estamos alicerçados numa base racista, portanto, esse racismo estrutural, em função da nossa história colonial. Qual que é a consequência desse racismo estrutural? Justamente a perseguição às religiões afro-brasileiras e indígenas, né? Particularmente, as populações negras e indígenas brasileiras são as que mais sofrem, mais são alvo de intolerância religiosa. Essa causa e essa consequência postas, a gente pode pensar na solução articulada, né? Então, reparem, se o racismo estrutural é a principal causa que eu penso para a intolerância religiosa, então, de novo, a gente pode pensar no sistema judiciário que aplique as leis contra o racismo e também os sistemas educacionais
promovendo uma educação antirracista, né? Uma educação para as relações étnico-raciais. Então, assim, a sociedade vai ser muito mais respeitosa com a diversidade, né? Então, essa aqui é a proposta de solução articulada com o meu projeto de texto. O que eu quero destacar, então, aqui para vocês? Pessoal, necessariamente é na etapa do projeto de texto que eu penso na solução, porque se eu pensar na solução depois, ela não vai estar articulada com as causas, com a consequência, com os problemas, né? Então, tudo eu planejo no projeto de texto, só depois dessa etapa é que eu parto para a escrita da minha redação. Bom, aqui na tela, então, nós temos tudo que cabe na nossa redação, né? Então, fazendo uma retrospectiva do que nós já estudamos nas videoaulas anteriores. Na introdução, eu tenho que ter 3 coisas importantes que eu nunca me esqueço na introdução. Eu apresento o tema para mostrar para o meu corretor e corretora que eu entendi muito bem o tema proposto para a redação, né? Eu identifico o meu problema e eu esboço esse problema na introdução e logo a seguir eu mostro qual é o meu ponto de vista, a minha tese sobre o problema proposto pela redação. Tudo isso em um único parágrafo, o parágrafo da introdução. A seguir, eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Quais são esses 2 parágrafos? O primeiro é de causa, né? Então eu vou apresentar a causa do problema e aí eu vou explicar a minha causa em um parágrafo e depois o parágrafo seguinte, a segunda causa do problema, né? Então causa mais causa. O outro projeto de texto, né? O outro modelo de projeto é que em um parágrafo eu apresento a causa, no parágrafo seguinte eu apresento a consequência, ok? Então eu posso escolher entre esses 2 modelos de projeto de texto, causa mais causa ou causa mais consequência. Esse é o meu desenvolvimento aqui do meu texto dissertativo argumentativo. Por fim, o parágrafo da conclusão é aquele em que eu retomo a tese, eu retomo o tema, né? Eu relembro o tema, relembro o problema e apresento a proposta de intervenção. Esse bloco, retomada do tema e mais proposta de intervenção ou solução, é o que configuram a conclusão do meu texto dissertativo argumentativo. Esse é justamente o assunto que a gente vai mergulhar com um pouquinho mais de profundidade na segunda parte dessa videoaula. Então, pessoal, não percam a segunda parte, tá bom? A gente se encontra já já. Tchau, tchau!